Prepare-se para conhecer a história de Davi, um homem comum que se tornou o maior rei de Israel. Um jovem pastor, escolhido por Deus, que enfrentou gigantes, conquistou reinos, cometeu erros graves, mas sempre retornou ao caminho da fé. Vamos mergulhar nessa jornada cheia de emoção, coragem, arrependimento e redenção. O chamado do menino pastor. A história de Davi começa em Belém, uma pequena cidade no coração de Israel. Ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, um homem simples. Enquanto seus irmãos lutavam nas guerras de Israel, Davi passava os dias cuidando das ovelhas da família, cantando e tocando sua harpa. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. Samuel, ao ver os irmãos mais velhos, pensou que algum deles seria o escolhido. Eles eram fortes, altos, guerreiros, mas Deus disse algo surpreendente. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Davi foi chamado, ainda cheirando a campo e poeira, Deus revelou: é ele. Naquele momento, diante de sua família, Davi foi ungido como futuro rei. Ele voltou ao pasto, mas seu coração já havia sido tocado por Deus. O encontro com o gigante. O momento que mudou a vida de Davi veio quando os filisteus desafiaram Israel, liderados por Golias, um gigante com quase 3 metros de altura. Ele zombava de Deus e do exército de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi, enviado por seu pai para levar comida aos irmãos, ouviu os insultos do gigante. Indignado, ele perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Apesar de sua juventude e inexperiência, Davi se ofereceu para lutar. O rei Saul hesitou, mas Davi respondeu com confiança: o Senhor, que me livrou do leão e do urso, me livrará desse filisteu. Recusando a armadura de Saul, Davi pegou sua funda e 5 pedras do riacho. Enquanto Golias ria e o insultava, Davi declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com uma única pedra lançada de sua funda, Davi acertou a testa do gigante, que caiu morto. Esse ato de coragem fez de Davi um herói em Israel e mudou para sempre sua história. De herói a perseguido. Davi se tornou um grande guerreiro e conquistou o coração do povo. Ele era amado por todos, menos pelo rei Saul. A inveja cresceu no coração do rei ao ouvir o povo cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A partir desse momento, Saul passou a perseguir Davi, tentando matá-lo em diversas ocasiões. Mesmo assim, Davi nunca levantou a mão contra Saul. 2 vezes ele teve a chance de tirar a vida do rei, mas recusou, dizendo: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e terras estrangeiras, mas nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele compôs muitos salmos nesses momentos de dificuldade, expressando sua fé e sua angústia, reinado e glória. Após a morte de Saul em batalha, Davi foi coroado rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel. Ele consolidou seu reinado, conquistou Jerusalém e trouxe para lá a Arca da Aliança, estabelecendo a cidade como o centro espiritual e político de Israel. Davi dançou com alegria diante da arca, mostrando sua paixão por Deus. Apesar de ser um poderoso rei, ele manteve um coração humilde, reconhecendo que tudo o que tinha vinha do Senhor. O pecado de Davi. Mas mesmo os maiores homens de Deus são falhos. Durante um período de paz, Davi cometeu um dos maiores erros de sua vida. Ele se apaixonou por Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados mais fiéis. Davi se envolveu com ela, e ao descobrir que ela estava grávida, tentou encobrir o pecado. Quando Urias não caiu na armadilha, Davi enviou-o para a linha de frente da batalha, onde ele foi morto. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola. Havia 2 homens, um rico com muitos rebanhos
e um pobre com apenas uma ovelhinha. O rico tomou a ovelha do pobre para si. O que deve ser feito com esse homem? Davi, indignado, respondeu: Esse homem merece morrer. Natã então declarou: Esse homem é você. Davi foi esmagado pela culpa e escreveu um dos salmos mais conhecidos: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmos 51, 10. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado afetaram sua família para sempre. Os últimos dias. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou tragédias dentro de sua própria casa. Seu filho Absalão liderou uma rebelião contra ele, tentando tomar o trono. Apesar da traição, Davi chorou amargamente pela morte de Absalão, dizendo: Meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Davi passou seus últimos anos preparando o reino para seu filho Salomão e planejando a construção do templo do Senhor. Ele morreu com 70 anos, deixando um legado de fé, coragem e uma linhagem que culminaria no Messias, Jesus Cristo. Davi não foi perfeito. Ele errou, pecou, sofreu e se arrependeu. Mas o que o torna extraordinário é que ele nunca deixou de buscar o coração de Deus. Sua vida nos ensina que, mesmo em meio às falhas, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Davi é um exemplo de que a graça de Deus é maior que nossos erros e que, quando nos voltamos a Ele,